noite, pessoal, irmãos, amigos espíritas, colegas de jornada evolutiva, encarnados e desencarnados aqui presentes. É uma honra sempre, em nome de Jesus Cristo, termos a oportunidade de representar a doutrina espírita e a nossa religião, a nossa fé e a nossa esperança que creio ter encontrado na doutrina espírita. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso juntos aqui, não pela primeira vez, mas gostaria de sugerir que nós fizéssemos uma oração de olhos fechados, agradecendo ao nosso Deus Criador por ter nos criado, por ter nos dado a oportunidade de evolução, por ter nos dado a certeza da imortalidade, que já é uma crença convicta em nós, e por ter nos dado a vida, o livre-arbítrio e as alegrias e desafios que temos, e por nos ter dado a figura de Jesus em nosso plano como irmão maior. Possamos aprender a amar, a respeitar como Jesus amou. Nessa oração te pedimos que foque o pensamento e o amor em nossas virtudes e que nossos defeitos nos sirvam como lição, Senhor Deus. Abençoe este momento e que possamos prestar o serviço necessário a esta divulgação. Muito obrigado, que assim seja. É muito importante esse momento de reflexão da Casa Espírita, tanto quanto passe, pois já estamos recebendo algum tipo de atendimento invisível aos nossos olhos, que não são videntes, mas que fazem diferença concreta no nosso dia a dia. Então, inclusive, a exposição é tão importante quanto a troca de energias, quanto o atendimento da caridade, justamente para que nós possamos, por palavras, avançar um pouquinho mais no nosso complexo, no nosso cabedal, na nossa bagagem de reflexões sobre a doutrina espírita e sobre a vida, não sobre a doutrina espírita apenas. Eu vou ler um trechinho aqui apenas para a gente ilustrar um pouco o nosso diálogo. Creio que é uma exposição diferente de um diálogo, mas também nos momentos que passam além desta pouca meia hora, acaba se tornando um diálogo constante, o exercício de sermos estudantes do Espiritismo, do Cristianismo e assim por diante. Quem não pode revelar-se numa grande realização, sempre dispõe de meios para manifestar-se nas pequenas ações. Se não possui recursos para acabar com a fome geral, pode atendê-la em uma pessoa necessitada. Se não consegue resolver o problema das enfermidades, deve socorrer um doente. Não logrando acabar com a miséria, dispõe-se a minorá-la naqueles que defronta e padecem-lhe a injunção. Divaldo Franco, por Joana de Ângeles, livro Momentos de Renovação. Então vejamos que aqui, em algumas frases, nos fala sobre a simplicidade mesmo em sermos seguidores do Cristo. E sermos seguidores do Cristo, não tardiamente, mas no momento que acordamos para isso, não significa a nossa transformação imediata em apóstolos do Cristo, que também eram imperfeitos. Sermos seguidores do Cristo, talvez como trabalhadores da última hora, não tardiamente, mas no tempo em que nos foi dada a luz da reflexão, não que ela não tenha sido dada antes, mas nós não estávamos maduros a compreendê-la, significa que já não podemos errar sem responsabilidade. Significa que já não podemos assumir compromissos com o erro, isentos de restauração consciente. E é aí que vamos avançando passo a passo na fileira daqueles que querem se reposicionar da sombra para a luz, do vale de lágrimas e sofrimentos a que nos colocamos pelo próprio livre-arbítrio, para encontrarmos a paz interior. E assim, pela misericórdia infinita de Deus, pelo amor infinito de Deus, vamos andando. Graças a isso, temos como herança a imortalidade.
A imortalidade não significa que na carne vamos viver para sempre. Existem sensíveis diferenças neste ponto. A ressurreição da carne é uma ilusão científica, porque não é possível você reintegrar átomos que se desintegraram pela natureza e se dispersaram pelas águas, pelas florestas, né? Atomicamente falando, fluidos que se desmancharam. Mas voltar através da água do corpo, ou seja, pelo útero da mãe, a uma nova reencarnação, sem perdermos a bagagem das outras encarnações, com uma base para que possamos continuar a evoluir, feita por estudos sobre a nossa personalidade, feitos no plano astral antes da reencarnação, é que nos dará a chance de progresso. Entre uma encarnação e outra, quando não somos muito rebeldes e que a nossa reencarnação não é compulsiva, ou seja, imposta por Deus de uma forma que nem tenhamos consciência disso, passamos às vezes, e já aconteceu conosco, de uma encarnação a outra sem ter consciência dos planos espirituais, de tanta rebeldia, que se chama reencarnação compulsiva. Mas minimamente conscientes dos mundos astrais, entre um repouso de uma encarnação e outra, quando nos hospitais, nos ministérios da reencarnação, nos institutos psiquiátricos do plano astral, onde podemos observar quem fomos, o que fizemos, de onde viemos e para onde vamos, com a nossa consciência, com o nosso livre-arbítrio, com o aconselhamento dos espíritos, o plano kármico, ou de causa e efeito, a ser exercitado por nós, executado. Causa e efeito. Kármico se popularizou dizer porque foi adotada uma palavra do hinduísmo. Causa e efeito porque nós mentalizamos o corpo que temos. Desde a ligação entre o pai e a mãe e os seus fluidos, ali o espírito já começa a se ligar. E ali nós já estamos mentalizando o desenvolvimento do nosso corpo. Então nós somos aquilo que pensamos. E sendo aquilo que pensamos, naturalmente, pelo merecimento, pelas energias, pela irradiação que construímos até o último momento da nossa atual reencarnação, fomos irradiando para o código genético, para o DNA do pai e da mãe, aquilo que formaria o nosso corpo físico. Também, depois, influenciando no nosso caráter. Somos aquilo que pensamos. Depois, é claro, com a educação do pai, da mãe, a influência do meio, aprenderemos a filtrar o que é espiritual do que é material. O próprio Jesus Cristo, que era um ser de alta estirpe espiritual, um arcanjo muito além da nossa possibilidade de imaginação atual, passou pelo processo da reencarnação pela mesma lei criada por Deus, porque disse ele que veio para cumprir a lei, e teve também a influência saudável e pura dos seus pais, José e Maria, para que ele pudesse então depois, com a consciência da sua evolução física e a intuição de quem ele era, realizar o processo do Cristo. Nós estamos num processo infinitamente distante da perfeição. Não significa, portanto, que ao nos tornarmos seguidores de Cristo e entendermos o Espiritismo através da base de Cristo, que estaríamos imediatamente transformados em luz. Mas nesse processo de transformação, como dissemos, e de responsabilização pelos nossos atos, a vida se torna pelo menos mais disciplinada em muitos aspectos, talvez não todos. O que não nos é exigido que sejam todos, mas muitos deles, mais maleáveis, favoráveis ao nosso caráter, precisam se consolidar para a nossa felicidade, caso contrário, nos levarão ao atraso de tempo, à cristalização no erro e à impermeabilização do processo evolutivo, porque estaremos impermeáveis a recebermos nova intuição, novo conceito, nova reflexão, novo sentimento, nova transformação. E como disse o pequeno textinho aqui, uma semente gera uma grande árvore. Jesus Cristo pregou 3 anos apenas da sua passagem pelo planeta de uma forma mais ostensiva. Não quer dizer que isso não fizesse parte de um grande plano. Os apóstolos, a sua família, os seus deveres, todos cumpridos,
Ele sabia que muitas vezes no Sermão da Montanha, para milhares de pessoas que o seguiam na época, sem comunicação, sem telefone, sem amplificação do som, poucos o seguiriam imediatamente. Alguns, né, José de Arimateia, né, e outros tantos que já tinham um grau de amadurecimento para segui-lo, buscavam subir em árvores, buscavam, né, a sua presença. Mas Jesus sabia disso. Então, para que o Espiritismo nos fortaleça a alma, nós temos que saber que ele não vai nos dar a felicidade imediata ou a perfeição milagrosa. Nós temos que saber que este processo vai nos levar à renovação constante dos nossos dias e ao recomeço, muitas vezes, dos nossos dias, de pontos que achávamos que já tínhamos superado e que não superamos totalmente. Pontos sombrios que talvez só nós tenhamos consciência deles. Do nosso caráter, da nossa mente, dos nossos sentimentos, que achamos, assim, muitas vezes de uma maneira até mesmo perigosa ou irresponsável, que não nos afetam, mas afetam. O negativismo nos afeta, o pessimismo nos afeta, porque você é pessimista se você não confia num Deus provedor e absoluto, né? Como muitas religiões falam, e o Espiritismo também, né? Deus é o meu Senhor, né? E os Salmos falam, né? E cairão 1000 à minha direita, 1000 à minha esquerda, aqueles que estiverem comigo não cairão. Então a nossa fé é vacilante ainda. Mesmo assim, ela sendo vacilante, ela não é negativa desde que já tenhamos a semente trabalhando dentro de nós. E é aí que temos que nos apegar, a regar essa semente, renovar essa semente através do perdão. E o perdão das ofensas é uma chave bastante difícil para o orgulho entender. Porque nós viemos de muitas vidas, e muitas das nossas vidas fomos grandes em sociedades materialistas. Fomos filósofos, fomos reis, fomos rainhas, fomos filhos de nobres, fomos grandes comerciantes, e também fomos pobres, miseráveis andarilhos, alcoólatras, traidores, assassinos, prisioneiros, tudo isso pela, como dizem os hindus, né, a roda de Sansara, a roda gigante que uma hora no mundo social estamos aqui e às vezes estamos aqui, no mundo social material. Espiritualmente não importa a posição econômica ou social que tenhamos ou que o mundo nos dê. Espiritualmente somos o que somos pela irradiação que temos, pela energia que vibramos. E no mundo espiritual, este equipamento de mergulho que temos para estarmos na carne, que é o corpo físico desfeito, todas as nossas sombras apagarão a luz que nos cerca, caso não tenhamos o esforço necessário para sermos sinceros conosco mesmos. O esforço é mínimo, dizia Allan Kardec. É mínimo no sentido de que virar a chave do orgulho para encontrar a humildade exige apenas o reconhecimento da nossa imperfeição e da nossa possibilidade de aperfeiçoamento. Exige a compreensão de que a hipocrisia é o biombo entre o orgulho e a humildade. Porque se nós sabemos e não cumprimos, nós somos hipócritas. E não cumprimos por orgulho. Como é que eu vou dizer que eu falei para a sociedade, para o público? E a sociedade no plano astral também existe. Existem muitos graus Só que a atração pelo plano astral, ela é muito mais vigorosa do que no plano físico. No plano físico, aqui na carne, nós temos ainda, por determinação de Deus, algumas diferenças. Muitas vezes um ser de luz, como Jesus Cristo, reencarna numa multidão sombria, com alguns seres de luz ao seu redor, e uma proteção muito forte, para que ele possa elevar aquele padrão. Nas famílias é a mesma coisa. Deus coloca nas grandes famílias, sempre tem desde o mais sensato até o menos responsável, num grupo grande. O mais sensato sempre é aquele que mais fala de Deus, de Jesus, mas é aquele que mais exemplifica o equilíbrio, a honestidade, a caridade, o respeito ao seu núcleo familiar. É o silêncio das ofensas que ele poderia ter dito e não fez. É o silêncio da mesquinharia que ele podia ter tido e não teve nos momentos de maior discussão. Ele age nos momentos, ou ela, de amor incondicional, para que inimigos de outras encarnações, reencarnados no núcleo familiar do parentesco físico, possam se perdoar. Então, muitas vezes,
nós não entendemos o porquê um pai ou uma mãe tão orgulhosos de si terem crianças com defeitos, né? Muitas vezes suicidas de outras encarnações, de tramas amorosas que acabaram gerando problemas reencarnatórios, alguém que se suicidou num triângulos amorosos, que precisa do resgate kármico, do resgate da lei de causa e efeito, precisa ser tratado com o amor para que o perdão sobressaia. Então, o Espiritismo serve justamente para que nós filtremos, como o carvão puro dos filtros, os elementos pesados da natureza, e que a água da nossa vida e da nossa sede espiritual saia limpa e pura, igual a túnica nupcial que Jesus dizia, que é o que nos dará saúde e felicidade eternas, né? Buscar primeiramente o reino de Deus, o resto vos será dado por acréscimo, né? E assim por diante. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma fé que não vacila, uma fé que gostaríamos de ter, né? Porque falarmos o Senhor é meu pastor e nada me faltará, as pessoas botam até hoje em dia as frases, né, em todos os lugares, e nós acreditamos nisso, né? Nós acreditamos nisso no momento de grandes convulsões sociais, econômicas, que também nos atingem direta ou indiretamente, de grandes momentos de revelação espiritual, de transformação, de separação do joio e do trigo. Nós estamos buscando realmente cavocar em nós a porta da realidade que nos faz sermos humildes sem sermos submissos ao mal, que nos faz sermos humildes compreendendo a necessidade de respeitarmos o orgulho do outro, porque o livre-arbítrio é dele, de sermos humildes e amarmos incondicionalmente, muitas vezes aquele que é o nosso inimigo, ou aquele que nos prejudicou de uma forma profunda, sem que saibamos nessa vida ou em outra. Pode ser nosso filho, nosso cônjuge, nosso pai, nosso sócio, nosso cliente, em graus relativos de relação conosco, mas com a necessidade de exercitar-se o perdão constantemente. Quantas vezes nos ofendemos por pequenas coisas? O que aquilo quis dizer? A pessoa está me dando indiretas. E aí ficamos com medo, o paranoico e o obsessor, que também é um inimigo, que também é um ser espiritual ainda doente, interessado no mal, vai estar próximo de nós de forma invisível para nos dar a chance de cairmos na tentação, né? Você não está muito bem firme, então, né? E assim por diante. A tentação do erro, a tentação dos delitos espirituais todos, que nos atrasam, não nos fazem regredir, nos atrasam. Porque se nós caímos em delitos, é porque nós não consolidamos ainda o nosso grau de espiritualidade superior ao que somos. Allan Kardec catalogou no Livro dos Espíritos, entrevistando milhares de espíritos com o apoio da Sociedade Espírita há mais de 150 anos, conversando com os espíritos através da mediunidade, a vida após a morte. E os espíritos contavam: eu sou tal pessoa, eu nasci em tal dia, meu corpo físico está enterrado em tal lugar. Davam detalhes de que aquilo não era uma telepatia, não era um fato irreal. E eu estou sofrendo porque eu fui um assassino, isso. Eu estou sofrendo porque eu fui um suicida, isso. E com a orientação dos mentores, vinham os espíritos e davam a Allan Kardec, então, as respostas do mundo espiritual imediato ao nosso. E Allan Kardec classificou esses espíritos como em 7 categorias. Então, entre elas, né, são muitas, está no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, estamos nós, é claro, mas sem querer nos classificar nisso, ele colocou os hipócritas, os traidores, os demagogos, né, os gananciosos, os gulosos, os sexólatras, em graus de espiritualidade. E entendeu, através dos mentores espirituais, que o espírito não volta atrás. Os hindus acreditam que pela queda em corpos inferiores, justamente pelo fato de uma encarnação ter sido muito delituosa, e você perder o merecimento de ter um corpo saudável na outra, e acabando pela necessidade de ter um corpo mais limitado, mais animalizado, que havia a possibilidade de você reencarnar até o mundo animal novamente, voltar atrás. Isso foi desmentido pela doutrina espírita, claramente dizendo que o espírito estaciona, mas não volta atrás. Nós viemos do mundo mineral, do mundo vegetal, do mundo animal, tornamos-nos mônadas
com a consciência simples e ignorante para expandir a nossa consciência nas leis de causa e efeito, amar a Deus. Perdemos a possibilidade da pureza espiritual porque resolvemos testar, né, os caminhos da sombra, por todos esses delitos da ignorância. Mas Deus, que é misericórdia infinita, jamais nos condenou às penas eternas, ao inferno absoluto, mas nos deu a necessidade de resgatarmos até o último centavo daquilo que estivermos devendo. Esta necessidade o Espiritismo compreendeu claramente, né, como a lei dos fluidos, a expiação dos fluidos tóxicos que nós temos. Então o suicida, ele vai ter que ficar nos charcos umbralinos, não por vingança de Deus, mas porque o seu corpo espiritual está tão impregnado de fluidos vitais que se perderam a carne não servem para outra coisa, a não ser manter a vitalidade da carne, e se não foram expirados antes do tempo de uma forma natural, como a respiração do oxigênio, eles se tornam profundamente pesados, como numa explosão, e precisam se purificar. Há grande sofrimento nisso? Sim, porque houve um corte do plano. Você enche um tanque de gasolina para viajar até Porto Alegre e o seu carro explode no caminho, você vai sofrer. É mais ou menos isso. Você enche um tanque, um corpo de fluidos vitais para calcular uma encarnação até 100 anos. Você não cuida do seu corpo físico pela alimentação, pelo excesso de trabalho ou pelo pouco trabalho. Você, dos alcoólicos e assim por diante, como aconteceu com o André Luiz, esse desperdício vai ter um preço. Porque nós temos que prestar contas a Deus. Você se suicida por uma traição, por um medo qualquer. Você desiste do processo de resgate kármico e não busca exercitar o perdão, porque você acha que você é vítima sempre do que acontece ao teu redor, e nós não somos vítimas a não ser de nós mesmos. Você se torna um chantagista emocional. E é tão fácil, né, sermos chantagistas, né? É tão gostoso e cruel colocarmos a nossa carga emocional no outro, e é tão leve para a nossa consciência distorcida pela covardia acharmos que a culpa das nossas mazelas está naqueles que nos cercam e não em nós mesmos, que levamos isso por muitas vidas, encontrando pessoas que até se apiadem de nós, que tenham piedade das, olha, coitadinho, olha como sofre, olha, né, pobre, né, e somente aquilo que borboleteia na matéria como riqueza espiritual, como virtude, como beleza, como riqueza material, é o que nós olhamos como virtude, né? E a virtude muitas vezes está no charco, no pântano, né? Às vezes você está na sinaleira, com pressa, querendo chegar em casa, e está passando um cidadão, e você cansado porque trabalhou, o cidadão puxando um carrinho desses de catador de lixo, né? Passo após passo. Muitas vezes você até reclama porque ele está no sinal verde e está na sua frente. Sem a capacidade de termos a misericórdia, a empatia de que podia ser você, um parente seu, pobrezinho. Mas Chico Xavier dizia que bom que estamos resgatando, porque muitos ingratos estão semeando. Então temos que ensinar os nossos filhos a gratidão. Temos que ensinar os nossos filhos que o que eles têm, isso não é cobrança, porque eles vão aprender com a vida, mas vão aprender de uma maneira mais, como nós aprendemos muitas vezes, né, mais dolorosa, né? Um exemplo básico disso, né, uma das telas lá do computador estragou, de um dos computadores, e eu arrumei uma outra tela emprestada, menor. A minha filha sentou, ai que tela pequena. Eu disse, você não quer que eu faça o discurso das crianças que passam fome novamente, né? E eles riram, né? Não, pai, não é isso. Não, é assim. Né? Você vai para a escola de carro. Quantos tantos vão a pé? Daí ela me perguntou por que usamos uniforme. Para não humilhar o próximo. E assim por diante. Porque o pouco que nós temos, que não é muito, faria a felicidade de muitos que estão desesperados por um pedaço de pão. E nós julgamos, né? E assim por diante. Então nós temos que perdoar também a sociedade que não cumpriu o seu papel com esses irmãos, que são também nossos. Nós temos que perdoar a nossa própria omissão com relação a isso, não querendo salvar a humanidade de uma forma arrogante, porque não podemos superar a Cristo nem os santos, mas com a simplicidade desse trechinho aqui que nós lemos antes, que eu vou repetir no final, fazemos a caridade ao nosso próximo, que é o que está perto de nós. E se estamos sozinhos,
sozinhos, o próximo é o irmão que está sofrendo, talvez no plano espiritual. Outro exemplo também, porque as crianças nos ensinam muito, porque são espíritos em evolução, e são espíritos que já vêm de um mundo espiritual mais evoluído do que aquele que nós viemos, então eles têm reflexões mais... E andávamos pelo centro e um índiozinho sozinho, algumas coisas sentado, 4 anos de idade, né? E nós passamos comendo um algodão doce de graça, que nós ganhamos na loja. E o algodão fiz, daí daqui a pouco a minha filha pensou, mas coitadinho, onde é que está a mãe dele? Está abandonado. Aí eu disse para ela, olha minha filha, é bom ter sensibilidade social. É muito bom. Se você não pode fazer nada, faça uma oração por ele. Ele vai receber. Peça que Deus ajude. Até ele estava numa condição boa, estava bem vestido, só estava sozinho. Então, é um índio, né? Esses que andam por aí, nós não deixamos os filhos, né, com uma idade maior, muitas vezes sozinhos. Então ela se impressionou com aquela criança, entre aspas, de certa forma, estava abandonada no centro da cidade. Se ele se levantasse e saísse dali, né? Se estivesse numa floresta, que talvez, então, assim por diante. Temos que perdoar a sociedade que não cumpriu com o seu papel e nos colocou nesse mundo físico justamente para que nós possamos cumprir também a nossa questão social de amarmos a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, e lembrarmos que fora da caridade não há salvação. A caridade moral, a caridade espiritual, a caridade que Cristo ensinou de uma maneira que, sendo seus seguidores, nós possamos andar, mesmo que rastejando na direção do seu exemplo, e se cansarmos de rastejar com os joelhos arranhados, não por autopiedade, mas pela nossa ignorância e fraqueza de caráter, recomeçar e não desistir. Ele mesmo disse, né? Para que não desistíssemos. Então, é para isso que serve o Espiritismo. Não é para nos tornar ricos, prósperos, com amor. Talvez muitos sofrimentos ainda estejam programados na nossa encarnação. Se estamos neste momento equilibrados interiormente e ao nosso redor, é claro que é pelo nosso compromisso com a lei de causa e efeito. Então este momento também passa, como dizia Chico Xavier. As atribulações virão porque são provas de evolução, de expiação ou de evolução. Virão outras tempestades, como veio na barca onde Jesus estava com os apóstolos, e a nossa fé não deve vacilar, porque aí não serve para nada. A fé no momento da tempestade não servir, a gente não aprendeu a lição. E o Espiritismo serve justamente para isso, para nos dar a consciência de que vá e não peques mais para que algo pior não te aconteça. Essa é a questão principal. Não há mistério na fé. Se você traiu, você está semeando o mal ao seu redor. Se você roubou, se você mentiu, se você ignorou, se você se viciou, se você... Está tudo relacionado ao eu, porque amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou seja, temos que nos amar e saber que o que damos para a vida nos manda de volta. Né? Então, também faz parte do perdão se auto-perdoar. Não é necessário um complexo de grandes mosteiros e profundos estudos, mas a convivência social suficientemente clara para que a gente periodicamente lembre que Deus existe, que Ele está por nós e que Ele é bom, e buscarmos em qualquer momento. Bota ali na internet, no YouTube, o Espiritismo, o que é o Espiritismo no Google, né, palestras espíritas, qualquer nome de um Chico Xavier, de Valdo Franco. Não podemos nos esconder atrás da impossibilidade de conhecermos a palavra de Jesus. Vocês imaginam que ele pregou na Cesareia, lá em Jerusalém, durante 3 anos para um grupo pequeno de pessoas, enquanto naquela época já existiam mais pessoas, né? Existiam índios na América Latina, existiam espíritos por toda parte do mundo já. Já existia o mundo como ele é. Não chegou pelo Google a palavra, pelo YouTube, não chegou pelo WhatsApp a palavra de Jesus. Hoje, se nós quisermos, né, a qualquer momento você encontra, né, escreva a palavra reencarnação, espiritismo. Se você não quiser, você fecha os olhos, né, e faz como São Tomé. Só acredito em espírito se ele aparecer na minha frente. Então, para concluir, meus amigos, irmãos e colegas da doutrina espírita, o espiritismo consciente, kardecista, cristão, que só existe este, né? Corrigindo o termo espírita, você é espírita, kardecista, só espírita, kardecista existe. Porque Allan Kardec criou a palavra espiritismo, e é o codificador da doutrina espírita. Outras religiões são espiritualistas, então não precisa dizer, eu sou espírita kardecista, você é espírita, ou estudante, ou simpatizante. O espiritismo, né, Allan Kardec, é a mesma coisa.
E com simplicidade, um dia de cada vez, nós poderemos sim tentar, pelo menos, seguir alguns conselhos como esse que eu li no começo, eu vou repetir para concluir, como é o da Joana de Ângeles, do livro Momentos de Renovação, psicografado por Divaldo Franco. Qualquer dessas palavras colocadas no Google vão aparecer lindas mensagens. Quem não pode revelar-se numa grande realização, sempre dispõe de meios para manifestar-se nas pequenas ações. Se não possui recursos para acabar com a fome geral, pode atendê-la em uma pessoa necessitada. Se não consegue resolver o problema das enfermidades, deve socorrer um doente. Não logrando acabar com a miséria, dispõe-se a minorá-la naqueles que defronta e padecem a injunção. Né? Então vamos mudar o nosso verbo, né? Quando a pessoa diz o que fizeram, o que vocês fizeram, vamos dizer o que nós podemos fazer. Né? É muito melhor, muito mais fácil e é o combustível da nossa renovação espiritual. Porque se fizemos o mal em outras encarnações, e fizemos, infelizmente, podemos pelo bem atalhar a nossa expiação, resgatar o nosso espírito da sombra e recomeçar com mais vigor todas as vezes que estacionarmos novamente. Eu agradeço pela atenção de todos, muito obrigado e que Deus nos ilumine para o trabalho do passe. Seja feita a sua vontade, Senhor, e que assim seja. Obrigado.